Olá, bem-vindo a mais um Quintou. Estamos aqui novamente juntos para comentar e trocar ideias e contar a vocês as perguntas que eu recebi essa semana. Peço desculpas quando eu demoro um pouco, porque é muita coisa e não dá para pôr tudo, vai virar um programa de 1 hora, 2 horas. Então eu vou separando sempre em grupo de 10 questões, mais ou menos, e vou respondendo para vocês. Se você chegou agora, peço que você deixe seu like aí, isso nos ajuda. E você também pode se inscrever, porque se inscrevendo, toda vez que tiver um vídeo novo, vai ativar essa campainhazinha aqui e você vai ser avisado que tem um vídeo novo no canal do Didu. E olha, compartilhe, vamos compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho, tá certo? Bom, eu começo aqui com uma pergunta do Eduardo, meu xará. Eu sou Didu de Eduardo, né? É um apelido que minha mulher me deu e ficou. Porque Eduardo tem tanto também que toda hora Eduardo da onde, Eduardo do quê? Aí Didu resolveu esse problema. Bom, o Eduardo, meu xará, pergunta sobre a diferença dos vinhos lá do Vêneto, da região do Amarone. Então eu vou esclarecer para ele e para vocês também. A região do Vêneto, que é linda, ali da Valpolicella, né? Valpolicella significa um vale de muitas vinícolas. As uvas principais lá são a Corvina, a Rondinella e a Molinara. E como é que é o Valpolicella? A região costumava fazer um vinho doce, que é o Recioto della Valpolicella, que é um vinho que pega essas uvas, faz um apacimento delas, deixa ela em esteiras até ela desidratar, e depois eles faziam um vinho que, obviamente, por ser pacificado, tinha um teor de açúcar mais alto das frutas em relação ao volume de líquido, e eles interrompiam essa fermentação para deixar ele ainda mais doce. Era um vinho doce, mas com o tempo alguém errou essa receita e fizeram o Amarone, tal a gente conhece hoje, porque deixaram a fermentação ir até o final, não interromperam a fermentação, e sobrou um vinho que é mais ou menos seco, porque ele tem muita intensidade de fruta e um leve adocicado, e um vinho com álcool muito alto, normalmente 15, 16 graus. Então o Amarone vem desse histórico do Recioto. Mas eles têm também lá um vinho chamado Valpolicella, que é um vinho leve para o dia a dia, um vinho para tomar jovem, que é uma delícia, um vinho que combina muito bem com o nosso clima, para aperitivos, até para as massas, mas não se vê muito no Brasil. No passado já se teve mais Valpolicella aqui. E tem o Valpolicella Ripasso, que o que é? É uma mistura dos dois, é um vinho tranquilo, um vinho que foi feito normalmente, e depois acrescentaram a esse vinho o mosto, o resto das uvas, das cascas da uva, do Amarone. Depois que fizeram o Amarone, pegaram aquelas cascas, jogaram num vinho normal de Corvina, Rondinella e Molinara e deixaram por alguns dias, e ele então absorve um toque de Amarone. São vinhos muito gostosos e que vale provar. Tá claro, Eduardo? Deu para entender? A outra pergunta é a do Bruno. O Bruno me pergunta, Didu, por que o vinho nacional é mais caro que o chileno? Olha, essa pergunta é ótima, porque o Brasil, tudo é mais caro no Brasil. Nós temos um país complicado, com um custo altíssimo. Para você ter ideia, e não é só o vinho chileno, o argentino, o uruguaio, a mesma coisa. Na mesma faixa de preço, eles estão entregando produtos superiores, porque o custo deles é muito menor que o nosso. Para você ter uma ideia, você montar uma vinícola aqui no Brasil, você vai gastar em equipamentos o dobro do que se gasta para montar uma vinícola, seja no Chile, na Argentina ou no Uruguai. Quando o vinho ficar pronto, depois de ter tido esse custo maior, quando o vinho ficar pronto,
no momento em que ele sai da vinícola, o peso de impostos é de 55%. Você pode imaginar? Você compra um vinho lá na loja da cantina, lá no sul, e ele já tem 55% de impostos. Imagina quando põe transportes, revenda para São Paulo, aquele monte de outros impostos que vem em cima. No Chile, ou na Argentina, ou no Uruguai, isso não passa de 20%. Imagina, é quase um terço. Então, tudo aqui é mais caro, sem contar a burocracia e os custos trabalhistas, né? Então, é impossível que a gente consiga fazer o nosso vinho no mesmo nível de qualidade deles, no mesmo preço. Agora, existe no mercado uma quantidade enorme de vinhos muito simples, especialmente chilenos, que são vinhos de volume e que estão abaixo da qualidade dos nossos vinhos de entrada. Eu falo sempre, experimente os vinhos de entrada das vinícolas Miolo, Aurora, Salton, você vai ver que eles, na mesma faixa de preço, entregam um vinho superior. O Ricardo me pergunta o seguinte, ele fala: Didu, tomei alguns vinhos brancos alemães muito interessantes, mas chamou a atenção que todos mencionavam meio doce no rótulo, embora não era perceptível na acidez elevada. Mas se a Alemanha tem um clima muito frio, de onde vem esse açúcar? É adicionado? E ele aproveita para perguntar também se todo alimento precisa ter as informações no rótulo. Por que a respeito de conservante químico e tal, por que no vinho não tem, se não estaria na hora de ter isso? Bom, eu achei ótima a pergunta do Ricardo. Realmente, os vinhos alemães têm uma classificação diferente do que normalmente a gente conhece. Para quem quer tomar um vinho seco alemão, o grande truque é procurar pela palavra Trocken. Trocken, quando você vê Trocken no rótulo, significa que o vinho é seco, ou seja, foi vinificado até o final. As leveduras transformaram todo o açúcar que tinha nesse vinho em álcool. O que acontece é que na Alemanha existem categorias de data de colheita. Uma coisa é colher o vinho quando está no ponto de maturidade, outra coisa é uma semana depois, 15 dias depois, e assim eles têm classificações diferentes. Muitas vezes você pega um vinho que foi colhido tardiamente e que foi fermentado Trocken. Pode ter sido esse seu caso. Então, os Auslese, por exemplo, são vinhos de colheita tardia, mas que são fermentados até o final. Como a colheita é tardia, é a mesma coisa, mais ou menos, mesma coisa não, mas é mais ou menos o que fazem lá no Amarone. As uvas já estão, algumas estão um pouco pacificadas, então o teor de açúcar em relação ao volume de líquido é maior. E você fica com a impressão de que ele é doce. Ele não é doce, ele é um vinho seco. Agora, aromaticamente, ele te leva a crer que é um vinho adocicado. Não se acrescenta açúcar, é a data de colheita, tá certo? A outra pergunta do Ricardo, que é a respeito das etiquetas, eu tenho uma notícia muito boa para dar, porque foi definido pela Comissão Europeia que todo vinho da Europa, isso provavelmente vai acabar esparramando pelo mundo todo, vai ser obrigado a trazer no contrarótulo um QR Code, que eles chamam, esse emblema que você coloca o celular e já te dá acesso a um site onde tem as informações todas. E os vinhos passarão a ser obrigados a incluir isso no seu contrarótulo, mencionando tudo que tem naquele vinho, tudo que foi adicionado, tudo que foi feito com ele. Eu vou achar isso sensacional, porque eu, como adepto dos vinhos biodinâmicos e naturais, vou me divertir em olhar um QR Code de um vinho do Nicolas Joly, por exemplo, lá de Savernières, e ver que ali o que contém aqui? Uvas, só, porque não tem mais nada além de uvas. Enquanto que muito vinho aí vai ter uma lista que não acaba mais, viu?
A Fernanda me pergunta sobre o bacalhau. Ela ia fazer um bacalhau e perguntou o que ela deveria harmonizar. Esse assunto eu acho que eu já comentei aqui, é um assunto vasto e que eu tenho até uma história engraçada. Há muitos anos atrás, fui com a minha mulher uma viagem a Portugal, fiquei hospedado em Cascais, num hotelzinho lindo chamado Albatroz, um lugar caro, eu estava com grana nessa época, e descemos para a sala de refeição, e uma sala linda, em cima do mar, olhando aquela vista linda, e chegou então o Escansão. Em Portugal, Portugal é o único lugar do mundo onde sommelier se chama escansão, não é sommelier. E lá em Portugal, sabe que trabalha muita gente de idade, porque a lei trabalhista deles é muito severa, e demitir um cara de idade lá é muito caro e normalmente não compensa, eles deixam o velhinho lá trabalhando. Por isso, quando você vai lá, faz uma viagem, você vê às vezes um velhinho carregando a mala, dá até pena, mas essa que é a situação. O sommelier, então, o escansão era assim, velhinho, gordinho, muito bonitinho, cabelo branco, ele penteava com o lado grosso do pente, o cabelo bem penteadinho, chegou na mesa muito educado, e eu então não sabia nada de vinho nessa época. E eu então cheguei para ele e falei: boa noite, meu senhor, por gentileza, eu estou aqui com a minha senhora, nós vamos saborear um bacalhau, queria que o senhor nos indicasse, quem sabe, um vinho verde. Ele olhou para mim assim, com a mão para trás, muito respeitoso, falou: vinho verde com bacalhau é coisa de português no Brasil ou brasileiro em Portugal. Não se come bacalhau tomando vinho verde. Aí eu olhei para ele: mas como? Mas o bacalhau não é um peixe, não deveria tomar com um vinho branco? Ele virou e falou: bacalhau é bacalhau, não é peixe, é bacalhau. E vais comer um bacalhau tomando um vinho seco da bairrada. Na época era a bairrada que fazia a baga, que é um vinho, uma uva tinta. Eles faziam um vinho bastante rústico lá. Hoje já tem vinhos mais macios, mais modernos. Na época era um vinho quase sem madeira, muito adstringente, com acidez alta. Eu achei uma delícia e passei a virar fã do bacalhau com o vinho tinto, que é como a maioria dos portugueses tomam lá. Inclusive mais para o norte tomam com o verde tinto, que se toma na tigela, que eu sou grande fã, uma delícia. Mas depende da receita. Eu falei para a Fernanda, respondi e-mail para ela e explico aqui para vocês. O bacalhau varia muito conforme a receita. Por exemplo, para as frituras, os bolinhos de bacalhau, por exemplo, eu acho imbatível os vinhos verdes, seja o branco ou o tinto, por causa da acidez. Aquela acidez elevada limpa as papilas da gordura. Já os pratos feitos no forno, ou os refogados, depende da receita. O bacalhau com natas, por exemplo, aceita bem um vinho branco, que muita gente defende, um chardonnay barricado, um vinho untuoso. Agora, eu, via de regra, gosto de bacalhau com vinho tinto. Eu acho que eles harmonizam melhor. A minha dica é que você prove os três, faça a sua receita, tome um vinho verde, tome um branco untuoso e tome um tinto seco, sem madeira. A Renata me pergunta se eu costumo beber vinho de mesa. Eu costumo sim, Renata, e tomo com prazer. Eu sou uma pessoa eclética, estou sempre provando de tudo. E olha, outro dia tive uma surpresa muito agradável. Participei de uma degustação que ainda não foi publicada, de vinhos naturais para a revista Prazeres da Mesa, que o meu filho Ramatiz, que é expert nesse assunto aí de vinhos naturais, foi quem coordenou a seleção de vinhos e comandou lá a degustação. E lá tinha um vinho que era de uva de mesa, chamada Polenta, uma uva que pouca gente conhece, e de um produtor chamado Boroto. O Boroto é um cara, eu já conhecia o Boroto, faz vinhos maravilhosos, e ele, além de ter um cultivo biodinâmico, ele não faz interferência alguma, na fermentação espontânea, natural, não tem SO2. Olha,
esse vinho da uva polenta me encantou ao ponto de eu encomendar dele meia dúzia de garrafas para ter aqui comigo. Um pouco para eu curtir, outro pouco para eu pegar aí os sabichões que dizem que não gostam de vinho de mesa. Muito legal, eu gosto bastante. O George, um amigo meu, me pergunta por que mudaram os modelos das taças de champanhe, porque ele lembra que antigamente era aquela taça aberta, as pessoas gostavam até de segurar assim pelo bojo, que não está correto, porque vai esquentar a bebida. E aquelas taças, inclusive, tinha bem pouquinho, então vai esquentar rapidamente. Mas o pessoal fazia esse charme. E a história é a seguinte: uma vez eu fiz essa mesma pergunta para o Mr. Riddle, o dono da Riddle, que é um cara muito fino, todo cheio de panca, e eles são os craques. A Riddle é a craque dos shapes das taças, tem taça para cada tipo de vinho. Eles estudaram as volatilidades dos aromas e, enfim, tem uma ciência atrás disso. Mas eu perguntei para ele por que na linha do tempo tinha mudado tanto o formato das taças, exatamente o que intrigou o George. E o que aconteceu, ele me explicou o seguinte: olha, quando surgiu o champanhe, o grande hit, o grande charme do champanhe é que ele era uma bebida que, pela gaseificação, que era uma novidade na época, ela saltava para fora. Esse era o grande charme, era você ir cheirar um vinho que pulava no seu nariz com aquele perlage. Então, quanto mais aberta a taça, era melhor. Aquilo para uma festa era perfeito, porque uma garrafa devia servir, sei lá, mais de 20 pessoas, era um pouquinho que ia. Aí, com o tempo, aliás, contava-se que essa taça teria sido moldada nos seios da Madame Pompadour. Olha só, e essa história correu o mundo, a amante do rei Luís XV, né? E foi assim um hit, enfim, era uma coisa muito sensual. Depois mudaram o formato da taça para essas flutes. Não me pergunte onde é que foi moldada a flute, nem quero saber. E por que fizeram a flute? Fizeram a flute porque com o tempo passaram a apreciar mais o perlage, esse perlage que vai subindo pela taça, que aliás é bom você saber, quanto maior o volume de perlage, mais constante e menores forem as borbulhas, significa melhor qualidade do espumante. Então, me explicava o Mr. Riddle que o grande charme durante anos foi isso, curtir o perlage. Agora, as taças voltaram a mudar, elas estão mais bojudas e mais largas, justamente porque é o momento em que as pessoas estão curtindo mais os aromas. E então não é nem o perlage, nem pular para fora, nem ficar olhando borbulha, é curtir os aromas. Então o formato foi mudando. Hoje tem taças específicas para isso, estou mostrando aí para você, mas muita gente também usa as taças de vinho branco, as taças do Gewürztraminer, por exemplo, ficam muito boas para tomar champanhe ou espumante. Eu gosto sempre de tomar em taça maior mesmo. O Joseph me pergunta por que sempre indicam Malbec nas churrascarias. Bom, eu já falei que para mim o vinho para churrasco é o Taná. Eu acho ele incomparável. Pode também um Syrah intenso, um Cabernet Sauvignon, vai ficar muito bom, mas Taná é Taná. E existe uma explicação para isso, que é o alto tanino, que precisa daquele... Vamos deixar claro que churrasco é mal passado, né? Então aquela proteína do sangue da carne, ele precisa de tanino. É isso que dá aquele amalgamento que resulta num conjunto maravilhoso para o nosso paladar. Agora, o que aconteceu é que o brasileiro gostou muito do Malbec, os argentinos, que não são tontos nem nada,
fizeram um trabalho muito bem feito de marketing. Eles, como lá são churrasqueiros reconhecidos e tomam a uva Malbec, começaram a fazer um trabalho muito forte em churrascarias. Mas, na minha opinião, não é a harmonização ideal. Eu acho o Taná melhor para um churrasco. O Agemiro, achei bacana, o Agemiro me agradeceu que ele andava preocupado, gastando muito com vinho, não sei o quê, e ele toma vinho todo dia. Um dia, conversando comigo, ele falou: Didu, o que eu faço? O que você me indica? Eu falei: olha, o que eu tomo regularmente quando eu compro vinho são os vinhos varietais da Aurora. Tem uma linha grande, tem o Pinot Noir, tem Cabernet Franc, tem Cabernet Sauvignon, tem os brancos também. E ele me escreveu agradecendo, porque ele virou freguês e agora é mais um cliente da Aurora com a linha varietal. Uma linha que é de volume, mas muito bem feita. Eu recomendo. Bom, queria indicar um livro para vocês que é muito legal. A gente tem falado tudo, acabei de falar aí de harmonização do churrasco. E a harmonização é um tema que eu gosto demais, porque muita gente fala de harmonizar, mas não explica o porquê. A harmonização tem que ter uma razão, tem que ter um sentido, não é simplesmente, fica muito bom. Fica muito bom, é um gosto pessoal. Existe um estudo atrás disso, de vários caminhos, e tem um livro chamado Harmonização Essencial, que é do meu querido amigo já falecido, José Ivan dos Santos, junto com outro amigo que, graças a Deus, não é falecido, Zé Maria Santana, um grande jornalista de vinhos. E esse livro você encontra na Amazon por R$ 55,78. Vale a pena para você se enfronhar um pouquinho mais nesse assunto, tá certo? Bom, gente, o que eu tinha para hoje era isso. Se você gostou, peço que deixe seu like, isso nos ajuda aí, ajuda a indexar melhor no YouTube, como me ensinou meu neto Benjamin. Vou botar uma foto aqui minha com o Benjamin, olha só. Benjamin está com 10 anos, ele que me ensinou: vovô, tem que pedir o like, porque o like vai indexar melhor, vão ver mais seu vídeo, olha só. E se você preferir, você pode também se inscrever, porque se inscrevendo, ativa toda vez essa campainhazinha e você vai ficar sabendo que tem vídeo novo. Bacana isso. E outra coisa, compartilhe, me ajude a difundir a cultura e o conhecimento do vinho. Lembre-se sempre, é uma taça por refeição, tá certo? Vai fazer bem para você. Saúde!